Olá, gente! Vamos para mais uma aula gravada. Bom, gente, agora a gente vai trabalhar com a mesa de centro que eu mostrei para vocês. Já vou trazer a imagem dela aqui novamente. Mas eu gosto muito dessa mesa de centro porque ela é um grande desbloqueio assim de funcionalidades e combinações que a gente pode fazer dentro do 3ds Max para estar desenvolvendo as modelagens, tá? Essa mesinha de centro eu aprendi com o mentor, com o Ander, e foi bem legal. Eu acredito que vai ser bem interessante para vocês também, tá? Então vamos para o tutorial realmente. Bom, pessoal, a mesinha é essa, então, eu já tinha mostrado para vocês. Para essa modelagem aqui, vocês vão ver que a gente basicamente vai trabalhar com lines e espessuras que a gente vai dando aqui para elas, tá? Vamos partir da nossa vista de topo. Já vou dar aqui um Alt W para ampliar a minha vista. Tomem cuidado sempre para vocês trabalharem próximo a esse eixo central aqui, para não dar muitos problemas depois para vocês, tá? Vamos partir da nossa modelagem com um retângulo, tá? Então aqui dentro das splines, tá? Do ladinho aqui das primitivas, a gente vai trabalhar com um retângulo. E aí esse retângulo, eu vou colocar ele com um tamanho mais ou menos aqui. Eu acho que essa mesinha, ela é tipo quadradinha. Vamos fazer ela quadrada pra ser mais fácil de a gente trabalhar. Depois a gente pode modificar isso, eu vou mostrar pra vocês que é bem fácil de modificar, inclusive, tá? A partir disso aqui, a gente vai começar a trabalhar. Aqui dentro das configurações do modificador do meu retângulo inicial, a gente coloca o tamanhozinho, né? Então aqui eu já posso fazer modificações, inclusive, mas eu vou manter ela aqui com 40 centímetros quadradinho. E aqui eu já vou dar esse ângulozinho aqui que eu preciso, ó. Então vamos ir subindo aqui. Eu acho que 4, vamos ver 5, 6, 5, eu acho que 5 é suficiente, tá? Então vamos trabalhar dessa maneira daqui. Bom, gente, eu vou já trazer ela aqui em perspectiva pra gente observar algumas questões, tá? Nós podemos trabalhar com uma espessura dentro da própria line aqui, sem ter que levar ela para uma configuração poligonal, tá? Como é que eu faço isso? Apertando o botão direito aqui dentro, eu vou transformar ela em uma spline, porque aqui ela ainda está com configurações de retângulos aqui no caso, né? E aí aqui dentro a gente vai ter um pouquinho mais de controle, vamos dizer assim. Lá pelo retângulo também dá para fazer, tá? Mas vou mostrar por aqui, que aí vocês vão ter mais possibilidades depois. Então, eu vou marcar aqui a opção de renderizável, no caso. Eu vou ligar no render e vou ligar na viewport, pra gente ver que ela já vai criar um shapezinho aqui no contorno dessa line que eu fiz. Nesse caso, eu vou querer um shape retangular, não vou querer ele radial, né? Então, já tive modificações. E aí aqui, observando esse tamanhozinho, eu acredito que se a gente colocar talvez uns 4 centímetros por 4 centímetros, seja um tamanho interessante para o que a gente vai fazer. Mas talvez em altura possa ser mais magrinho, né? Possa ser uns 2 aqui, ó. Acho que já tá ok, certo? Então olha só, então a gente já tem o primeiro pezinho, né? Eu acho que 4 aqui é muito grande, vamos tentar 3. Ó, mais ou menos isso aqui, tá? Beleza. Já trabalhamos aqui com essa parte do renderizador e no shape retangular fizemos as configurações. Agora, eu vou duplicar isso aqui pra cima pra fazer essa partezinha aqui de cima, ó. E aí aqui eu vou apertar Shift e vou jogar aqui pra cima. E agora o quanto que vai pra cima, né? Aqui no caso vai ser em cópia, né? Porque a gente vai ter algumas questões ali pra trabalhar. Mas o quanto que vai pra cima aqui, né? Se a gente observar aqui embaixo, ó, a gente tem algumas configurações sobre esse objeto. Percebam que quando eu mexo aqui nesse eixo Z, ele vai alterando, vai indicando pra mim, ó, na altura de Z, em quanto que ele tá.
Se eu colocar 0, ele vai ficar exatamente na mesma posição desse meu outro objeto que eu tinha aqui. Então, eu vou colocar uma altura de 40 centímetros aqui. Ó, ficou muito alto. Vamos colocar uma altura de mesinha de centro aqui. Pode ser menor que um assento, né? Vamos deixar em 35. Tô achando muito alto. Vamos baixar para 30 de repente. Vamos deixar em 30. Tá ok. Aqui vocês estão vendo que ele não tá exatamente no 0, porque aquele shape retangular que a gente fez, ele faz para cima e para baixo, tá? Então, a alturinha que a gente deixou aqui, que foi de 2, né? Ele vai jogar um pra cima e um pra baixo, tá? Então tá, temos o pezinho de cima e o de baixo. Como é que a gente faz agora esses 4 pezinhos aqui e os pezinhos do meio, né? Gente, muito fácil, tá? Vou apertar F pra minha vista frontal. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Então, eu já tô visualizando aqui em wireframe. E agora a gente vai trabalhar com a nossa line, tá, gente? De um jeito bem fácil, tá? Só que da mesma forma que a gente visualiza lá na renderização, a gente já vai marcar ela aqui. Ó, ela até já tá marcada, porque a gente configurou aquela spline, tá? Mas nesse caso ela vai ser radial, né? Deixa eu ver a espessura que ela tá. Ó, 1 centímetro de raio eu acho que já é suficiente, tá? Então a gente vai mais ou menos aqui na posição que a gente acredita, com o shift pressionado para ela vir retinha aqui, tá? Ó, já fiz a marcação. Opa, deixa eu dar um backspace aqui. Deixa eu fazer ela de novo, porque eu não gostei de como que ela ficou. Tem que dar um cliquezinho solto. Ó, soltei ela aqui. Pronto. Já fiz o meu primeiro pezinho aqui da minha mesa, né? Então, agora eu vou duplicar ele. Apertei já na minha tecla W para ativar a ferramenta de mover. Vou dar um Shift e arrastar ela aqui pro lado, mais ou menos na mesma posição. Já vou botar ela em instância nesse caso, porque aí sim eu vou ter os 4 pezinhos iguais aqui do cantinho, ó. De observar, é só um pezinho reto, bem fácil. E vamos olhar na vista lateral agora. Ó, ela tá fora da nossa mesinha, então eu vou selecionar os 2 pezinhos, vou arrastar para a posição que eu quero. Então aqui no caso eu tenho certeza que tá os 2, ó, porque eu tô selecionando dessa maneira aqui. Já vou dar um Shift e arrastar para duplicar esses pezinhos. E já vou marcar aqui em instância também. Pronto, ó. Agora eu vou apertar em T para entrar na perspectiva. Vou dar um clique fora e apertar no Z para me dar um zoom aqui. E vamos ver como é que ficou. Ó, o pezinho ficou desencaixado. A gente jogou ele para fora. Então vamos de novo, vou dar um Ctrl Z. Vamos voltar no nosso primeiro pezinho. Vamos dar uma vista na vista frontal e vamos colocar aqui mais pra dentro. Vamos ver em perspectiva agora, quer dizer, vamos na vista lateral, só pra ver se tá aqui dentro. Ó, ficou fora. Vamos posicionar mais ou menos aqui pra gente encontrar, ó. Tá ali no meio, ali também. Pronto, então, vista frontal. Vamos duplicar para essa posição aqui, para cá. Então, pronto, já localizamos ali em instância. Vou selecionar as duas, vou virar na minha vista lateral esquerda. E aí, já selecionei os 2 pezinhos, Shift para duplicar, cliquei e arrastei para essa posição aqui. Então, ó, mais ou menos aqui. Soltei em instância, vamos ver agora em perspectiva se ele ficou certinho. Ó, agora ele ficou encaixadinho dentro, como se tivesse soldado ali, certo?
Pronto, já temos os nossos 4 pezinhos. E agora, como é que a gente faz esses aqui que estão na diagonal, ó? Se a gente parar para olhar, a gente tem um para cá e um para cá, utilizando a mesma diagonal. Então, vai um para cima e um para baixo. Se a gente pegar a vista frontal, na verdade é quadradinho, então não quer dizer muito se é a frontal ou lateral, mas vamos lá. Com a line ainda, a gente vai vir dessa posição aqui até a posição aqui de baixo. Vamos lá e soltar aqui. E soltei, cliquei com o botão direito do meu mouse e já soltei a minha seleção. Agora, de vista em topo, vamos posicionar ela mais ou menos aqui assim, no meio. Se a gente olhar em perspectiva, ó, ela já tá com a marcaçãozinha ali, ó. Vamos aumentar para ela vir aqui de baixo, ó. E não ali do canto. Vamos lá modificar a posição dela aqui. Então, vamos jogar um pouquinho mais pra cá, pra ela vir ali de baixo. E essa pontinha aqui, a gente vai jogar mais pra cá. E mais pra baixo. Ali. E aqui mais pra cima. Vamos ver agora como é que ficou. Ó, tá entrando ali na lateral, né? E aqui também. Beleza. Ó, ali na verdade ele tá em cima, né? Se a gente olhar, então não tá embaixo. Vamos ajustar essa linha pra ficar na posição certa aqui. Então eu vou pegar em perspectiva mesmo, tá? No caso, ó, eu vou deixar em wireframe só pra vocês verem que eu tô pegando esse vértice, ó, aqui dentro. E vou jogar ele por baixo até chegar na posiçãozinha ali, ó. Mais pra cá e pra cima, ó. E mais pra cá. Ó, agora tá mais ou menos ali onde a gente tem essa indicação. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou selecionar o vértice aqui de baixo, jogar ele mais pra cá e um pouquinho mais pra cima, até ele mais ou menos ficar na posição daquele ali, ó. Então aqui, acho que já tá bem legal. Beleza, já temos essa marcação. Agora aqui, na vista de topo, se o lado de cá tá descendo, o lado de lá vai subir. Então, o que eu posso fazer? Se eu apertar na minha tecla E, eu vou ativar esse comando aqui, ó, de seleção e rotação. Como eu sei que tá aqui no meio da minha line, se eu clicar com o Shift pressionado e girar, ele também vai duplicar, só que girando aqui a minha peça, ó. Então, eu vou girar ela aqui. Só que no caso, ela tá girando livremente. Como é que eu vou girar bem certinho aqui na posição que eu preciso? Deixa eu dar um cancel aqui. Eu posso ativar o meu snap de ângulo. E aí, ele vai duplicar em 5 e 5 graus. Olha só. Então, dei um Shift, cliquei, arrastei aqui para ele duplicar. Então, agora eu sei que ele mudou a posição aqui, ó, porque eu sei que está em 180 graus. Ok? Vou deixar aqui em instância. Vou mudar para tecla mover com um W aqui no meu teclado. E vou posicionar ela aqui mais ou menos igual a outra que eu tenho aqui. Vamos conferir lá na perspectiva, ó. Então, de um lado eu já tenho ela cruzando as perninhas da minha mesinha. Pronto. Então, agora eu vou selecionar as duas e posso utilizar a minha ferramenta de mirror aqui, se eu quiser, certo? Então, eu vou pedir em cópia, pode ser em instância aqui no caso, e vou mudar para o meu giro aqui em Z. Na verdade,
certo? Eu vou selecionar minhas duas hastes aqui do pezinho da mesa e vou, da mesma forma, vou ativar o meu rotate, aqui no caso com a tecla E, com o shift pressionado, eu vou clicar e arrastar para ele jogar para o outro lado aqui. E aí, em instância ainda, eu vou clicar no W e vou reposicionar ela aqui, porque agora eu tô com a minha tecla de seleção e movimento, no caso, ativada, certo? Então, já posicionei aqui os pezinhos da minha mesa. Agora eu vou na perspectiva com a letra P, pra gente ver como que ficou os pezinhos da nossa mesinha. E aí aqui a gente consegue observar que eles não estão se batendo ali no meio, tá tudo encaixadinho. Elas estão conectadas aqui da mesma forma que a gente está vendo ali na nossa visualização. E agora a gente vai para a parte do vidro da nossa mesinha, tá? E aí aqui a gente vai trabalhar de uma forma bem fácil também. Nesse caso, a gente tem ainda o retângulo com a parte do shape da renderização ativada. Nesse caso, a gente vai clicar em cima dele com o botão direito do mouse. Eu vou converter ele para polígono para a gente trabalhar nas configurações, tá? Beleza. Eu poderia ativar também da mesma forma, né, um Edit Poly aqui por cima. Mas nesse caso, eu não vou alterar embaixo, porque eu tenho os dois modelos aqui que eu quero garantir que eles vão ficar encaixados, certo? Então, já posso ir direto para um Edit Poly aqui. A gente vai usar dos nossos conhecimentos que a gente trabalhou no vasinho. Então, a gente vai aqui pelo Edge, vai clicar no primeiro edgezinho aqui do topo e vai pedir para ele dar um ring e selecionar todos esses edgezinhos aqui do topo. Ó, então, eu vou dar um ring aqui por cima. Então, ele já selecionou todos eles. Ok. Aqui dentro do modificador, a gente pode pedir para eles todos se conectarem pelo meio quando a gente seleciona todos esses edges. A gente tem uma ferramenta que se chama Connect, inclusive. Então, aqui eu vou dentro das configurações do Connect e ele faz essa linha de conexão aqui por cima, ó, bem certinho. Aqui eu posso colocar, inclusive, mais conectores, eu posso criar aqui faces, no caso, dentro desse polígono, se eu quiser. Mas uma dessas daqui tá bom, já porque eu quero que mais ou menos o vidro tá aqui no meio. Então, vou dar um OK aqui. Agora, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou clicar numa partezinha dessa aqui de fora, vou dar um ring, ele selecionou todas elas. E se eu prestar atenção agora, que é muito importante, se eu pressionar a tecla Ctrl, com todos esses edges aqui selecionados, e apertar aqui no meu polígono, ou seja, na minha face, ó, ele vai selecionar todas as faces que estão dentro daqueles edges ali que eu selecionei. Então, agora eu tenho exatamente o que eu preciso selecionado para me extrudar isso aqui para cima, para dar esse encaixezinho aqui para o meu vidro, certo? Então, eu vou lá no meu Extrude, opa, ficou bem grandão, e eu posso colocar aqui um 0,5, que já vai ser bem suficiente, porque eu não vou precisar de um vidro aqui muito grosso, certo? E aí, tá ótimo aqui, vou dar um OK, já fiz a marcaçãozinha aqui para o meu vidro. Só que o que acontece? Agora, se a gente olhar na vista frontal, essa partezinha de cima aqui, ela subiu 0,5 para cima, então ela não tá mais igual à minha base. O que eu preciso fazer? Eu vou selecionar todos os vértices aqui de cima, dentro ainda desse polígono aqui de cima. Vou lá selecionar todos eles lá de cima, inclusive dessa partezinha ali que a gente jogou para cima, o 0,5. E a gente vai jogar 0,5 para baixo exatamente. Como é que a gente faz isso? Aqui embaixo, né, nessas configurações, a gente poderia fazer o cálculo e mudar aqui a posição desses vértices. Mas a gente pode ativar aqui embaixo essa configuração aqui do modo de transformação para que ele vá a partir desse ponto. Então, a partir desse ponto aqui, em Y, eu vou querer jogar 0,5 para baixo.
aqui no caso em Z, né? Então, se eu modificar ele assim só para vocês visualizarem corretamente, então em Z, na verdade, né? Falei errado ali. Eu vou jogar 0,5, então menos 0,5, Enter. E aí ele jogou 0,5 para baixo. Agora, se eu olhar na minha vista frontal, eles ainda têm ali a mesma alturinha que eu configurei lá no início, certo? Muito bem. Vou dar um P de perspectiva, só para a gente continuar visualizando aqui. Observem que eu ainda estou dentro desse polígono, tá? Eu não saí dele ainda. Se saíram por algum motivo, é só clicar nele e voltar aqui no modificador e continuar trabalhando, tá? Pessoal, agora a gente vai dar um comando. Eu vou só fechar essa mesinha aqui por enquanto, para vocês visualizarem na tela aqui maior. A gente ainda vai trabalhar com o Edge aqui dentro do modificador. E vamos aqui bem no cantinhozinho para a gente aproveitar essa linha que já está feita aqui, né? Para a gente criar o nosso vidro. Então eu não preciso vir do zero, configurar um vidro, encaixar e tudo mais, mudar a altura dele. Eu posso fazer a partir disso aqui. Então, da mesma forma, vindo aqui num cantinho desse, pedindo para ele dar um loop e selecionando toda essa linha aqui, tá vendo que tá vermelhinha, ó? Selecionando tudo isso aqui, eu vou pedir para ele criar um shape a partir dessa linha. Então, ele vai criar um planozinho para mim a partir desse shape. E aí, aqui dentro, embaixo das configurações que a gente estava mexendo até agora, a gente tem, ó, Create Shape from Selection. Vou dar um Create Shape, vou dar um nomezinho para ele aqui, que vai ser vidro. Muito importante, tá? Clicar na opção aqui linear, porque se eu der um smooth ele vai vir todo desconfigurado. Então eu preciso garantir que tá aqui em linear e vou dar um OK. Opa, o que aconteceu? Ó, eu vou sair aqui do retângulo que eu tava clicado e vou clicar no meu vidro, ó. Por isso que eu renomeei, agora eu consigo enxergar ele. Lembra que a gente configurou o shape aqui no renderizador? Ó? Então agora eu vou desligar para ele voltar a ser só uma linha. Então ele é só uma linhazinha aqui, ó. Ah, o que eu faço com essa linha? Como é que ela vai se transformar num vidro? Pessoal, quando eu tenho um segmento de linha que ele tá fechadinho assim, ó, eu vou voltar aqui só para dar um exemplo para vocês, mas se eu vim aqui ter um retângulo normalzinho assim, se eu tiver um círculo aqui, que são segmentos de linha, ó, que eles estão fechados, né, no caso, eu posso vir e transformar eles em polígonos, ó. Então, selecionei os dois aqui, vou apertar o botão direito e converter eles para polígonos. Automaticamente, eles vão se transformar num plane fechadinho, ó. Então, a partir disso aqui, eu faço um montão de coisa, tá? Então, voltando aqui, vou selecionar o meu vidrozinho que tá bem aqui no meio. Agora, ó, selecionei o vidro. E eu vou, botão direito, Convert to Poly, Convert to Editable Poly. E pronto, eu já tenho a base do meu vidro. E agora, a gente vai lembrar de um comando que a gente deu um pouquinho antes lá no nosso vaso, que é o Shell, tá? Como eu falei pra vocês, esse é um comando muito utilizado. E a gente vai fazer a casquinha do meu vidro aqui, ó, 1 centímetro é muita coisa. Então, eu vou colocar só o 0,5, que foi exatamente o tantinho que a gente colocou ali pra baixo. Pra gente ter uma configuração um pouco mais realista, eu vou colocar o meu vidro com 0,4. Pra ele ter esse desnívelzinho ali e ficar um pouquinho mais realista, certo? Pronto. Já mudei as configurações aqui, então, do meu shell, já dei o shell que eu precisava. E agora, se eu olhar para o meu vidro e observar esse cantinho aqui, esses cantos, eles estão muito vivos, eles estão meio serrilhados, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar mais próximo da realidade que eu tenho aqui nessa imagem da minha mesinha de centro, tá? Eu posso trabalhar ainda com o Turbo Smooth se eu quiser, mas aí lembrando que eu tenho sempre que garantir que esses cantos aqui, eles vão estar chanfrados, eles vão estar marcados, na verdade, para a minha ferramenta não vir aqui e arredondar tudo. Olha só, ela arredonda tudo, né? Então, quando eu não quero que isso aqui aconteça,
eu preciso vir aqui e marcar os cantinhos que eu quero, ó. Então, eu vou vir aqui nos meus cantinhos, opa, ó, aqui eu vou aproveitar de um comandinho que a gente tem bem legal, eu vou dar um ring para ele pegar esse anelzinho aqui e vou dar um loop para ele pegar todos os raiozinhos que eu tenho, ó. Então, eu vou isolar só esse pedacinho para vocês enxergarem o que está acontecendo. Para isolar, eu vou apertar Alt Q, tá? Aí a gente só tá visualizando isso aqui nesse momento. Então, ó, ele tá pegando aqui, tá pegando o meinho, tá pegando aqui por dentro, por baixo, por fora, por tudo, ó. Só para vocês visualizarem, tá? Então, aqui, com tudo isso aqui selecionado, percebam que eu não tô com os edges aqui de dentro, senão vai dar um bug bem grandão. Eu vou aqui na minha ferramenta Chamfer, para dar aquela marcadinha aqui, para ele garantir que ele não vai gastar tudo lá, né? Gastar, que ele não vai arredondar tudo, tá? Então, 0,15 aqui tá suficiente para o que a gente precisa. E agora, se eu vir aqui no meu Turbo Smooth, ele vai fazer essa bordinha ali de uma forma bem suave, como a gente quer, e não vai mais arredondar tudo, perder toda a informação que a gente trabalhou até agora. Ó, ficou bem legal, bem modelado, tá? Aqui a gente sai do isolamento, ó, Isolate Selection, e o comando Alt Q eu também consigo sair, beleza? Então, a gente fez em cima, agora a gente vai fazer aqui embaixo. Então, ainda tá aqui em SP-Line, em vez de eu converter para polígono e fazer as modificações igual eu fiz aqui, eu vou fazer com o modificador Edit Poly, para vocês verem que dá para fazer da mesma forma, só que ele vai salvar aqui a sequência de comandos, tá? Vou ativar as minhas edges aqui para enxergar elas, né? Então, aqui no F4 eu ativei elas. Vou selecionar aqui, ó, essa primeira edge, vou dar um ring para ele pegar o anelzinho completo aqui de todos os lados. Vou dar um loop para ele selecionar todas as minhas bordas aqui no caso, né? E aí sim, eu vou vir aqui e vou dar o comando Chamfer de 0,15 igual a gente colocou lá, ó. Então, aqui dentro, eu vou dar o comando de 0,15. Pronto. E aí, novamente, eu peço o meu Turbo Smooth aqui embaixo. Ó, vou tirar as edges agora para não atrapalhar a nossa visualização. Se a gente quiser deixar essa modelagem ainda mais refinada, a gente pode fazer a mesma coisa no meu vidro e dar um chanfrozinho só na borda dele, tá? Então, aqui, eu vou isolar ele pra gente ver só esse cantinho aqui, tá? Vou ativar as edges. E aí, pra gente continuar trabalhando, eu não vou mais mexer na altura desse vidro. Então, eu vou vir aqui e vou converter ele para polígono, tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, vou dar um ring, seleciono as duas, vou dar um loop. Ó, o loop aqui não foi. Então, vamos tentar pegar um aqui do ladinho. Vamos tentar com o loop. Ó, também não foi. Tem outra maneira de a gente fazer. Ó, eu posso selecionar a face de baixo, quer dizer, a face de cima e a face de baixo. E aí, lembra que a gente pode usar do Edge para face e da face para o Edge? Eu vou pressionar o Ctrl e vou clicar em Edge. Ele vai selecionar as bordinhas que eu quero dar um chanfro. E não vai marcar os edges aqui de altura, tá? E aí, com isso, eu posso vir aqui no meu chanfro e vir aqui dar uma marcaçãozinha no meu vidro de 1, que vai ser bem suficiente. Daí, pessoal, eu vou sair do isolamento. Ó, se vocês observarem, forem críticos e observarem, ele cria um abaulamentozinho quando a gente usa o chamfer, tá? Pra gente não fazer isso no vidro, porque não é real, a gente precisa dar um outro comando que se chama Smooth, que é só para ele perder esse abaulamentozinho ali do vidro, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar um Smooth. Isso aqui é só realmente assim para dar o glow final nessa modelagem, certo? Então, aqui eu ensinei uma série de comandos para vocês, que se vocês observarem aqui, né, os meus modificadores são das que eu mais utilizo, então realmente assim, não tem muito o que fugir desses comandos, tá?
E aí a nossa mesinha tá pronta, tá? A modelagem dela tá pronta, é isso aqui que a gente vai ter no final, bem modelada, com os cantos arredondados, para visualização ela tá perfeita, é só realmente colocar os materiais. E aí, para fins de visualização da modelagem, para ficar tudo mais bonitinho, não ficar toda colorida assim, eu vou vir aqui e selecionar, ó, tá vendo que o meu modo de seleção tá redondo agora? Então eu vou mudar aqui com a minha tecla Q, até voltar nesse aqui retangular, vou vir aqui na vista frontal e vou selecionar tudo menos o vidro, tá? Então outra coisa que vocês podem fazer, selecionar tudo, Alt menos o vidro, beleza? E aí eu vou mudar a cor disso tudo aqui para um tomzinho de madeira, vamos pensar assim. E aí o meu vidro, eu vou colocar tipo um azulzinho claro e vou lá na visualização, no modo de display, no caso só visualização aqui mesmo, da minha viewport, e vou pedir para ver através, ó. E aí eu tenho aqui a nossa mesinha em perspectiva, exatamente igual ao que a gente tem aqui sendo visto. Deixa eu botar ela aqui praticamente no ângulo que a gente tá vendo. Ó, mais ou menos assim, só que em perspectiva, eu acho. Vou tirar o grid aqui de baixo. Ó, é mais ou menos isso aqui. Certo, pessoal? Então, assim, a gente encerra mais essa aula da nossa mesinha de centro, um pouquinho mais demorada, lembrando de alguns conhecimentos que a gente já teve, resgatando, né, os nossos conhecimentos das aulas anteriores, e assim a gente consegue fazer a modelagem de uma mesinha de centro bem fácil, tá? Bom, gente, pra gente encerrar, pra ficar 100%, eu ainda vou ensinar vocês como que vocês podem editar a partir dos vértices, tudo isso aqui junto. Tá, então vamos voltar aqui para nossa tela. Bom, gente, olha só. Se eu quiser, deixa eu já fechar a minha janelinha da mesinha, porque agora não vai ser mais exatamente essa, né? Mas olha só, se eu isolar só essa parte central aqui da minha mesa, eu vou criar um grupinho só pra gente não mexer nisso aqui, tá? Então eu vou chamar de pés diagonais, só pra organizar mesmo, tá? E aí eu vou selecionar o meu vidro, a parte de cima, esses dois pezinhos aqui e a parte de baixo, na minha vista frontal, e eu vou mudar a largura dessa mesa de centro, tá? Vou fazer melhor, gente, eu vou duplicar tudo junto aqui pro lado, pra gente fazer isso em cópia. Pra gente fazer isso aqui e ver a diferença acontecendo aqui, certo? Ó, se a gente deixar o Edge Face ligado, eu consigo ver o que tá selecionado e o que não tá, tá? Então, aqui na vista frontal, eu vou pegar agora, aqui por cima, e vou colocar o Edit Poly em tudo isso aqui. E ele vai movimentar tudo isso aqui junto, ó. Então, eu vou pegar os vértices daqui, vou vir aqui do meio mais ou menos e vou alterar. Vou jogar isso aqui lá, fazer uma mesinha lateral bem retangular. Pronto. Agora, esse centro aqui que eu tinha alterado, eu vou voltar eles aqui pro meio. E aí, eu vou precisar mudar essa... Ó, vou voltar aqui no meu grupo. Aqui, gente, eu só tô soltando a janela, tá? Clicando aqui, ó. Mas é só dar um Open ou um Group pra desagrupar. E eu vou selecionar esses dois aqui que estão fora, ó. Na verdade, eu vou excluir um e vou pegar um outro. Ó. Eu vou pegar só esse aqui. Em vista topo, pra gente jogar ele lá nas pontinhas, tá? Então, eu vou lá no Edge dele, eu vou jogar essa configuração, opa, muito importante, ó, eu preciso tirar ele da instância que a gente tinha duplicado em instância. Então, agora sim, agora eu vou conseguir mudar somente ele sozinho aqui, sem alterar mais nada.
Vou jogar aqui no finalzinho, só pra não passar na nossa mesa. Beleza. E aí vou ativar o Rotate aqui com o Shift pressionado. Eu vou duplicar ele pro outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no início da modelagem dessa mesa, tá? Eu só vou garantir que não tá aqui passando pro lado, beleza? Olha só, então eu tenho aqui a nossa mesa de centro quadradinha e a nossa mesa de centro retangular com o mesmo modelo. E aí agora sim a gente encerra realmente a nossa aula da mesa de centro, tá, gente? Um abraço, até a próxima!